Seja muito bem-vindo a mais um episódio da série Textos Difíceis, Verdades Claras. Hoje vamos tratar de um tema que atravessa séculos, desperta medo, curiosidade e muitas especulações, especialmente em tempos de instabilidade global como os que vivemos. Afinal, quem é o Anticristo? Estamos falando de uma pessoa específica, de um sistema de poder ou de algo que envolve ambos? Daniel, sempre que há crises internacionais, guerras, colapsos econômicos ou avanços tecnológicos acelerados, esse tema volta com força. Muitas pessoas passam a perguntar se o anticristo já nasceu, se já governa ou se está prestes a se revelar. Exatamente, Damares. E o primeiro cuidado que precisamos ter é este. A Bíblia fala sobre o Anticristo, mas não da forma sensacionalista como muitas vezes se imagina. Se quisermos compreender corretamente esse tema, precisamos ouvir o que o próprio texto bíblico diz, e não o que o medo coletivo projeta. Então talvez devamos começar pelo termo em si, anticristo. Sem dúvida. Curiosamente, o termo anticristo aparece explicitamente apenas nas cartas de João, e ali ele não é apresentado primeiramente como um líder político mundial, mas como alguém que se opõe a Cristo e distorce a verdade sobre ele. João chega a dizer que muitos anticristos já surgiram. Exatamente, isso é fundamental. O apóstolo afirma que o espírito do anticristo já estava operando em seu tempo. Isso nos mostra que o conceito bíblico vai além da ideia de um único personagem futuro. Então, biblicamente, o anticristo não é apenas uma pessoa? Isso mesmo. A Escritura apresenta o anticristo em pelo menos 3 níveis complementares. Primeiro, como um espírito, ou seja, uma postura ideológica e espiritual que nega Cristo. Segundo, como sistemas históricos que se levantam contra o reino de Deus. E terceiro, como uma manifestação final e pessoal desse espírito. Isso ajuda a equilibrar muitas interpretações extremas. Sim, quando reduzimos o anticristo a apenas um indivíduo futuro, ignoramos o fato de que a oposição a Cristo já está ativa no mundo. Quando o reduzimos apenas a um sistema abstrato, ignoramos que a Bíblia aponta para uma manifestação final e concentrada dessa rebelião. E onde entram os textos mais conhecidos, como as cartas de Paulo? Em 2 Tessalonicenses, Paulo fala do homem da iniquidade. Ele descreve alguém que se exalta, se coloca no lugar de Deus e engana muitos. Esse texto sugere uma personificação final do sistema anticristão. Mas Paulo também diz que esse mistério já está em ação. Exatamente. Isso confirma o padrão bíblico, já e ainda não. O sistema opera ao longo da história, mas haverá um momento em que ele se manifestará de forma mais concentrada e explícita. Isso se conecta com o livro do Apocalipse. Sim, o Apocalipse descreve bestas que representam poderes políticos, econômicos e religiosos que exigem lealdade absoluta. Essas figuras não se limitam a um governo específico, mas retratam padrões recorrentes na história humana. Então o anticristo não surge do nada no fim dos tempos? De forma alguma. Ele é o ápice de um processo, um sistema que se desenvolve gradualmente, se fortalece em contextos de medo, crise e desejo por soluções rápidas. Isso soa muito atual. Sim, e é aqui que o cenário atual entra de forma pastoral, não sensacionalista. Vivemos um tempo de concentração de poder, vigilância, controle econômico, relativização da verdade e intolerância à fé cristã histórica em muitos contextos. Isso significa que o anticristo já está governando? Não precisamos afirmar isso para reconhecer que o terreno é fértil. A Bíblia nos ensina a discernir padrões, não a marcar datas. O perigo não está em identificar um nome, mas sim em ceder à lógica anticristã. Que lógica seria essa? A lógica que promete salvação sem arrependimento, unidade sem verdade, paz sem justiça e poder sem submissão a Deus. Sempre que um sistema exige que Cristo seja silenciado para que haja ordem, ali está o espírito do anticristo. Isso torna a pergunta inicial ainda mais pessoal. Exatamente. A pergunta deixa de ser quem é o anticristo e passa a ser a quem está obedecendo. O anticristo se define menos por um rosto e mais por uma lealdade rival à de Cristo. Isso também muda a forma como a igreja deve reagir. Sim, a igreja não é chamada a caçar o anticristo, mas a permanecer fiel a Cristo. O Novo Testamento nunca manda os crentes procurarem sinais para identificar pessoas, mas sim perseverarem na verdade. Então o medo não deve ser o motor da escatologia cristã? Nunca. A escatologia bíblica é pastoral. Ela fortalece a esperança, não a paranoia.
Ela prepara o crente para resistir, não para especular. Isso nos lembra que o anticristo não vence no final. Exatamente. A Bíblia é clara. Cristo vence. O anticristo, seja como sistema ou pessoa, é derrotado pelo Cordeiro. O poder que parece absoluto é temporário. Isso traz consolo em meio às incertezas atuais. Sem dúvida. O mundo pode parecer fora de controle, mas não está fora do governo de Deus. O avanço do mal nunca surpreende o Senhor. Daniel, como podemos resumir esse episódio? Podemos resumir assim. Primeiro, o anticristo é, antes de tudo, um espírito de oposição a Cristo. Segundo, esse espírito se manifesta em sistemas históricos que se levantam contra o reino de Deus. Terceiro, como uma manifestação final e pessoal desse espírito. Quarto, o espírito do anticristo já opera no mundo. Quinto, o povo de Deus é chamado à fidelidade, não ao medo. Que essa verdade nos ajude a viver com discernimento e esperança. Exatamente. O anticristo pode enganar o mundo, mas nunca triunfará sobre Cristo. O fim da história já está decidido. Obrigada por acompanhar mais este episódio da série Textos Difíceis, Verdades Claras. Que essa reflexão fortaleça sua fé em tempos de instabilidade. Que Deus te abençoe e te guarde. Até o próximo episódio.